Fala galera, bem-vindo ao resumão do Ancapsu Corte. Fala aí, meu amigo Peter. Aí uma pesquisa da Atlas Intel interessantíssima, tá? Saiu também da Poder Data, são duas pesquisas independentes que mostram resultados muito bons para o Flávio Bolsonaro e muito ruins para o Lula, né? Você pode ver que o resultado foi ruim para o Lula, porque tá aqui, ó. Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno, diz aqui o presidente. A Jovem Pan, que você lembra, a Jovem Pan uma vez, cara, já foi uma emissora de direita, cara, houve uma época, né, hoje em dia virou igual as outras, né. Aqui, ó, pesquisa Atlas Intel, Flávio Bolsonaro e Lula parecem empatados no segundo turno, empatados, mas quem é que tá na frente? Empatados na margem de erro, tá? O Flávio Bolsonaro abriu um ponto de vantagem em relação ao Lula no segundo turno, que é o que interessa no final do primeiro turno. Não quer dizer porra nenhuma, a verdade é essa, porque o primeiro turno só vai decidir quem é que vai para o segundo turno, que é o Flávio Bolsonaro e o Lula, todo mundo sabe, né? Aliás, já tem gente na campanha do Flávio falando em vitória no primeiro turno, tá? Eu não descarto, não, dependendo do tamanho das bombas que vem por aí, pode ter coisa pro o Flávio pode ganhar no primeiro turno, mas tem mais, tá? A desaprovação do Lula bateu 61%, só 32% acham que o governo Lula foi melhor que o de Bolsonaro, ao passo que 42% acham que o governo Bolsonaro foi melhor que o do Lula, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tem um monte de indicação muito positiva para o Flávio Bolsonaro nessa pesquisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Peter, não é Frei Beto, é Frei Chico, Frei Beto, ou seja, Frei Chico e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, né? A coisa que eles perguntam é a aprovação do Lula, e o Lula toma um baque aqui, ó, desaprovado por 53% e aprovado por 45%. Tá abrindo a boca de jacaré de novo, igual abriu ano passado, e não tem previsão de fechar tão cedo essa boca de jacaré, porque a situação do Lula tende a piorar esse ano, dependendo do tamanho do escândalo do Master que exploda esse ano, porque vai explodir esse escândalo. O Lula tá ferrado, né? Eu tenho certeza que realmente tem chance de fato de vitória do Flávio Bolsonaro no primeiro turno aqui, ó. Pois bem, então saiu aqui a pesquisa da Atlas Intel, né? E aí o pessoal já entrou em modo, não temos que proteger o Lula, não podemos falar, as manchetes não podem falar que o Flávio está na frente, temos que esconder que o Flávio está na frente, né? Então tá aqui, ó, no primeiro turno o Lula ganha em todos os cenários. Por quê? Porque eles fazem aquele velho truquezinho de botar o Lula da esquerda e mais um monte de gente aqui que é teoricamente de direita. Eu discordo que seja de direita, tá? Então, ou seja, no final das contas, o primeiro turno não interessa, eu já falei para vocês, faz muito pouca diferença o primeiro turno no final das contas. O que importa no final das contas é o segundo turno, né? E aí no segundo turno o pessoal está dizendo aqui, não, porque Flávio e Lula aparecem empatados no limite da margem de erro aqui, ó. O Flávio com 47,6%, o Lula com 46,6%, um ponto de diferença aqui, que é a margem de erro, né? Tá todo mundo, não, pesquisa mostra Lula e Flávio empatado em segundo turno. Se fosse o Lula na frente, ia falar que o Lula estava na frente no segundo turno. Mas como está o Flávio na frente, falar que está empatado. Entendeu o truquezinho, né? Bom, vamos ver a pesquisa na íntegra aqui, que eu acho que é mais interessante no final das contas, tá? Agora, o que interessa é o segundo turno. No segundo turno, um monte de gente aqui ganha do Lula de cara. Aqui, ó. O Flávio Bolsonaro é o que melhor ganha do Lula, um ponto percentual a mais, 47,6% para o Flávio, 46,6% para o Lula, um ponto de diferença. Agora, olha só, lembra, a última pesquisa da Atlas Intel tinha colocado aqui, ó, 42% para o Lula, 46,2% para o Lula, 46,3% para o Flávio. É o que eu falei para vocês, não tem que deixar pertinho ali para não deixar abrir muito. Aí teve outras pesquisas que saíram também. A Poder Data, a desaprovação do Lula foi a 61%, a maior em 2 anos. Então o Poder Data, que eu mostrando aqui a desaprovação do Lula, ih, rapaz, ele cresceu muito a desaprovação lá atrás, com o negócio do imposto do Pix, não sei o que lá. Aí teve aqui o efeito Canadá dele aqui, que não deu uma melhorada, né? A questão da aprovação deu uma melhorada com o efeito Canadá do Lula lá, mas no final das contas a desaprovação está batendo 61%. Uma tragédia para o Lula isso daqui. Presidente nenhum ganha eleição com desaprovação de 60%, tá? Aqui, ó, caiu para 32% os que acham que o Lula é melhor do que o Bolsonaro. O governo Lula foi melhor que o Bolsonaro. Então, repara, isso aqui é uma outra pesquisa também da Poder Data, tá? Vendo aqui a desaprovação. Quem acha que é melhor? Foi o governo Bolsonaro ou o governo Lula, né? E começou com o Lula melhor,
né, em 2023, 2024 já começou a cair, já deu uma empatada, 2025 já separou, aí teve o efeito Canadá aqui, que, né, teve o tarifaço, não sei o que lá, isso ajudou o Lula um pouquinho, deu ali um efeitozinho Canadá no Lula, e agora já piorou de novo a coisa, né? O Lula mostrando aqui muito pior do que o Bolsonaro no governo. Isso é uma coisa que chama atenção, é uma coisa importante nisso daqui, né? E também, bom, esse negócio de divisão por sexo, isso não faz diferença, não muda muita coisa, né? Aqui, ó, a rejeição ao desempenho do Lula chega a 61% e bate recorde em 2 anos, mais uma vez falando sobre a pesquisa da Poder 360. E aí a campanha do Flávio Bolsonaro já fala em levar a eleição no primeiro turno. A desistência do Ratinho Júnior elevou o ânimo dos integrantes da campanha do senador, que se livraram do seu pior adversário na versão deles, né, que era o Ratinho Júnior. Daí eles dizem que podem atrair o chamado voto útil dos candidatos da centro-direita. Muita gente vai votar, tá? Isso daí é uma ótima notícia para o Flávio Bolsonaro, realmente acho que tem uma chance muito grande, né? Vamos ver quem vai ser a vice do Flávio. Pode ser o Zema ou pode ser a Tereza Cristina, né, como vice, né? Qualquer um dos dois eu acho que é um excelente nome para o vice do Flávio. E sim, acho que tem chance do Flávio levar no primeiro turno. Resta ver o tamanho da bomba que vai ser o Banco Master. Se for uma bomba muito bombada, o Lula tá fudido. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final.